Fala galerinha, hoje a gente vai falar sobre outro reino, tá? A gente vai começar a falar sobre o reino animal. Então, o reino animal é dividido em duas partes, que é os invertebrados e os vertebrados. Hoje a gente vai começar a falar dos invertebrados, que são 8 filos. Os 8 filos são poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, molúsculos, artrópodes e equinodermos. Então, esses 8 filos. Hoje a gente vai começar a falar de 2 deles, que são os mais básicozinhos, que é o porífero e os quinidários. O que são os poríferos? Os poríferos são esponjas do mar. As esponjas do mar, a gente acha, quando vê em filme, quando vê em desenho, a gente acha que são mais parecidos com plantas, né? Nada mais nada menos que esponjas do mar. A gente tem um desenho aí muito famoso, né, que é um porífero, o Bob Esponja. Esse camaradinho aqui, ele é um porífero, tá? Os poríferos, o nome porífero quer dizer o quê? Cheio de poros, tá? Cheio de poros. Então, o porífero, ele tem um monte de buraquinhos para entrar água. Então, ele é um filtrador natural. A água entra pelos poros, a água vai entrar pelos poros, e aí ele vai tirar o alimento dessa água, lá quando fica lá dentro, e depois ele sopra essa água para fora, tá? Então ele vai ter o corpo cheio de poros, por onde a água vai entrar pelos poros. Aí tem eles têm um formato tipo de jarro, então a paredinha do jarro aqui vai ser cheia de buraquinho, aonde a água vai entrar. Quando a água entrar, ela vai ficar lá dentro. O nome daquele meio é átrio, tá? É átrio. E quando ela tirar o alimento, ela vai soprar pelo ósculo. O ósculo vai ser uma aberturinha lá de cima, tá? E logo após vem os quinidários. O nome quinidário significa aqueles que queimam. Por quê? Porque eles possuem células urticantes. Quem são esses quinidários? Quinidários são águas-vivas, anêmonas, hidras e caravelas. Essas células urticantes, elas se encontram nos tentáculos. Então, no caso dos natantes, que são esses que nadam, os tentáculos ficam para baixo, né? No caso da água-viva, da caravela. E no caso das anêmonas e dos corais, os tentáculos eles ficam para cima, tá? Então, a gente chama esses fixos de sésseis. Então, o nome sésseis quer dizer fixo, parado. Natantes, os que nadam, tá ok? Então, os quinidários são divididos nesses 2 grupos. Os natantes, os que nadam, os que têm vida livre, e os sésseis, que são fixos, tá? Então, se eu falar quem são os quinidários natantes, são águas-vivas, caravela. Quem são quinidários sésseis? Quinidários sésseis vão ser as anêmonas, os corais. Essa é a divisão dos quinidários, tá? Natantes e sésseis. Eu vou colocar um videozinho para vocês aí agora, para vocês verem com mais detalhes como é realmente um porífero e um quinidário. Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre poríferos e aquinidários do reino Animalia. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Bom, porífero é um filo. Filos são os agrupamentos mais elevados em cada um dos reinos em que os seres vivos foram divididos. Do reino Animalia, também chamado do reino animal Metazoa, é composto por seres vivos multicelulares, cujas células formam tecidos biológicos, com a capacidade de responder ao ambiente que os envolve. Sub-reino Parazoa, onde se enquadram os animais conhecidos como os esponjas.
O nome do filo vem do latim porus, que significa poro, e ferri, que significa carregar. Esses organismos são os primitíveis e sésseis. Não se deslocam voluntariamente do seu local de fixação. Sua maior parte é marinha. Esses seres se alimentam-se de filtração, bombeando a água através das paredes do corpo e retendo as partículas de alimento nas suas células. As esponjas estão entre os animais mais simples, com tecidos parcialmente diferenciados, porém sem músculo, sistema nervoso, nem órgãos internos. Eles são muito próximos de uma colônia celular de coanoflagelados, o que mostra o provável salto evolutivo de unicelulares para pluricelulares, pois cada célula alimenta-se por si própria. Existem mais de 15 mil espécies modernas de esponjas conhecidas, que podem ser encontradas desde a superfície da água até mais de 8 mil metros de profundidade. Pedaços de esponja são capazes de se regenerar até se transformarem em uma nova esponja. Esse processo é conhecido como reprodução assexuada, podendo ocorrer através da gemulação ou gemiparidade, processo de reprodução na qual ocorre a formação de gemas ou gomos do progenitor, que após se separarem deste, desenvolve-se dando origem a novos indivíduos, e também por fragmentação, processo no qual o corpo do progenitor é quebrado em vários pedaços, onde cada uma dessas partes é capaz de se regenerar individualmente até assumir forma semelhante do seu progenitor. Os quinidários são animais relativamente simples, que vivem em ambientes aquáticos, principalmente no mar. Cerca de 99% vivem em água marinha e 1% em água doce. Existem atualmente cerca de 10 mil espécies de quinidários conhecidas. Principais características dos quinidários: epiderme composta por uma camada de fibras musculares, não possui sistema respiratório. A respiração é aeróbia, sendo que cada célula faz as trocas gasosas com o meio através do processo de difusão. Possui tentáculos na boca, que é ligada a uma cavidade digestiva. A digestão extra ocorre dentro da célula. Elas também apresentam simetria radial, não possui sistema circulatório, não possui sistema excretor. A eliminação dos resíduos na água é realizada pela célula, através do processo de difusão. O sistema nervoso dos quinidários é difuso e composto por rede de células nervosas. Em geral, podem alternar entre a forma pólipo e forma livre durante o seu ciclo reprodutivo. Os quinidários são carnívoros, capturam suas presas utilizando os tentáculos. Alimentam-se de vermes marinhos, caranguejos, protistas, peixes e de outros quinidários. Temos aqui também exemplos de quinidários: medusas, águas-vivas, anêmonas do mar, caravelas, corais moles e hidras de água doce. Bom, seus animalhas, esse é o fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Fui! Então vocês puderam ver aí no vídeo realmente como é um porífero e como é um quinidário vivendo em sua vida marinha, né? Eu vou deixar um exercício para vocês sobre esses dois filos aí, tá? Os poríferos e os quinidários, que são os primeiros do reino animal invertebrado, tá ok? Invertebrado quer dizer aqueles que não têm vértebras, tá? Não é aqueles que não têm ossos. Quando a gente tiver aí mais um pouquinho na frente, vocês vão ver que tem alguns invertebrados que tem um endoesqueleto e um exoesqueleto, tá? Mas eles não possuem coluna vertebral, tá? É uma coisa que os invertebrados não têm. Eles não têm uma coluna vertebral, tá ok? Então façam um exercício aí e aí vocês me mandam até terça-feira, que é a nossa próxima aula. Aí eu vou corrigir, tá ok? Abração, fique com Deus.